Vieira, eu começo lhe perguntando aqui, assim, qual é o olhar da FAERN frente às recentes invasões do MST, que já no início do governo Lula já promoveu um número maior de invasões do que em todo o governo Bolsonaro. E juntando a esse cruzamento do número de invasões, eu também já embuto aqui uma segunda pergunta, que é: por que o MST, em tese, tinha um governo mais conflitante com o governo Bolsonaro, que também, em tese, sugestionaria uma razão maior para invasões, e agora, com o governo Lula, pratica um número maior? Não é uma inversão isso, não? O que está havendo? É lamentável nós estarmos discutindo ações dessa natureza, em vez de nós estarmos discutindo aqui, né, Felipe, Thiago, o desenvolvimento, o crescimento. E nós que nunca esperávamos que isso retornaria, invasão de propriedade, né? Fomos aí surpreendidos nas últimas semanas aí nessa iminência da possível invasão de propriedade. Você falou muito bem. Nos primeiros 4 meses aí do governo Lula, são bem mais invasões do que todos os 4 anos do governo Bolsonaro. Eu atribuo isso que no governo Bolsonaro teve ordem, teve respeito à lei, à legislação. E, lamentavelmente, o governo atual levou, inclusive, o líder do MST numa excursão que fizeram para a China, né? E de lá, o próprio líder do MST anunciou que iria fazer várias invasões em propriedades rurais pelo Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte também não foi diferente, nós ficamos muito preocupados com essa iminência da invasão. Graças a Deus, até o atual momento, nós não tivemos notícia de nenhuma invasão. Aqui no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte. Isso, de certa forma, nos deixa muito tranquilos. Mas é preciso só registrar que houve uma tomada da sede do INCRA aqui, do INCRA. Né? Na realidade, não houve uma tomada. Houve uma recepção do MST no INCRA, porque um evento social, então. Porque o superintendente do INCRA do Rio Grande do Norte é um indicado do MST. Então não houve uma invasão. O MST foi fazer uma visita e se acampou lá no estacionamento do INCRA. Mas o que torna a coisa, Zé Vieira, ainda mais estranha. Porque se o governo é aliado, se o dirigente do INCRA foi nomeado por eles, o do INCRA aqui no Rio Grande do Norte foi indicado por eles, né? E eles vão lá e vão se acampar no estacionamento, eles estão querendo o quê? Mas o MST não é mais um movimento social, não. O MST é um movimento político. Inclusive a forma de invasão ela está totalmente diferente de outros tempos. Para você ter ideia, a Embrapa de Pesquisa Agropecuária, né, de Petrolina, foi invadida pelo MST. Os campos de pesquisa foram invadidos, Fazenda da Suzano, né? Então, quer dizer, qual o objetivo de você destruir, né, um campos de pesquisa? Está atrás de terra? Estranho. Da mesma forma, na Bahia e agora recentemente também no Espírito Santo, propriedades da Suzano, propriedades produtivas. E aí não se está se fazendo invasão como antigamente, Tiago. Antes o movimento ele ia atrás de um pedaço de terra para poder plantar e tudo, que na realidade cada um é legítimo o que eles queiram, mas não invadindo. Mas eles estão agora cometendo crime comum. Eles estão entrando nas propriedades, estão depredando, estão saqueando as propriedades e vendendo o que tem da propriedade. Na Suzano, por exemplo, estava vendendo a madeira. Estavam tirando madeira e vendendo. Nas propriedades que invadiram no estado do Goiás, eles estavam vendendo a soja da colheita, estava sendo feita a colheita, estavam vendendo a soja. Então, isso nos deixa muito preocupado, porque isso para nós não é um movimento que de fato esteja atrás. Mas o que eu não entendo, cada vez que eu lhe escuto, mais distante fico aqui de um mínimo entendimento. Porque, olha só, de novo, nós estamos falando aqui de um governo que tem uma sinergia, que tem um relacionamento ou tem um respeito pelo MST, tanto que em comitiva recente levou
os membros principais, fez parte da comitiva na viagem à China, como foi registrado aqui, que tem diálogo aberto, que se tem conhecimento de indicações em cargos políticos do INCRA aí pelo Brasil, e por que é que as invasões persistem? Eu queria entender esse ponto. Aí outro detalhe também, já também soube que há uma insatisfação por parte do MST com relação, no entendimento deles, de que a CPMI, que será instaurada, inclusive também do MST... CPI mesmo, CPI mesmo, só da Câmara. Desculpe, porque CPMI é dos atos de 8 de janeiro. Conta com uma insatisfação por parte do movimento, porque no entendimento deles o ministro Padilha não agiu no rigor ou na intensidade para brecar a CPI. Então, eu quero entender o seguinte, de este movimento, em tese, teria ou terá uma melhor convivência com o governo atual do que o anterior, em tese, quanto mais distante ideologicamente, politicamente e até com a sensação de repreensão, isso não deveria reverter em estímulo para praticar outras invasões, e agora invade, mesmo sendo integrante em comitiva, mesmo nomeando superintendentes do INCRA, e continua invadindo. Por quê? Ainda não consegui entender isso. É fácil de entender. Então nos explique. O movimento não é um movimento social, é um movimento político. Eles querem cargos. Tanto é que eles já conseguiram fazer indicação de 19 superintendências do INCRA pelo Brasil. Qual é a forma deles pressionar o governo? É causando o terror, é causando a invasão, é causando a desordem, é fazendo com que se gere uma instabilidade. Isso é o modus operandi deles. Zé Vieira, o senhor registrou que até o presente momento não houve invasões a propriedades nem produtivas, nem pseudo-improdutivas aqui no Rio Grande do Norte, mas há essa ameaça no ar. Diante disso, o que a federação recomenda aos proprietários de terra, né, aos produtores, nesse momento? Reforço na sua segurança? Está havendo algum tipo de interlocução com o próprio governo do estado para o reforço do policiamento, né, nas imediações das propriedades maiores? Qual a recomendação que a federação faz aos produtores e que medidas, né, já foram adotadas até agora para evitar que as invasões aconteçam? Bom, mediante, né, dessa situação de possíveis invasões, a Federação da Agricultura fez uma reunião na sua sede, convocou todas as entidades do setor do agro do Rio Grande do Norte e mais alguns produtores, e lá nós nos reunimos e tivemos a felicidade da presença da Força de Segurança do Estado. Lá também esteve presente o Coronel Araújo, secretário, né, de Segurança, Larico, nosso comandante da Polícia, a Polícia Civil, o secretário de Agricultura do Estado esteve presente, e lá nós externamos toda uma preocupação, mostrando que não há necessidade de invasões de terra no Rio Grande do Norte. Não há. Porque se querem terra, é simples, compre uma propriedade organizada, estruturada e assenta aquelas pessoas. Só que isso não ocorre. No ano passado, Felipe, o INCRA, ele abriu um cadastramento para 62 famílias na região do Açu, na Fazenda Futuro, sequer conseguiu as 62 famílias para serem assentadas. Teve que encerrar o cadastro. Não conseguiu. Teve que encerrar o cadastro porque não tinha gente para serem assentadas. Então eu volto a dizer, o movimento não é mais um movimento social que esteja atrás de um pedaço de terra para produzir. Não, é um movimento político. E nesse sentido, a Federação da Agricultura externou toda uma preocupação. O governo, a Força de Segurança se reuniu no dia seguinte com o Gabinete Civil, com o próprio INCRA e outras secretarias, mostrando a preocupação que o setor agropecuário do Estado estava tendo. O secretário Coronel Araújo, depois, logo em seguida, nos deu um retorno, dizendo que tinha conversado e que não acreditava que poderia haver algum tipo de invasão no Rio Grande do Norte, até mesmo porque as pautas do MST estavam sendo atendidas pelo governo do Estado também. Então, nesse sentido, nós ficamos, de certa forma, até mais tranquilos. Mas ao mesmo tempo... Mas, Zé Vieira, o governo, nessa reunião que teve com vocês, se comprometeu a combater eventuais invasões? Foi oferecido um respaldo para os produtores de que a propriedade privada será protegida
eventualmente elas forem ameaçadas? O que nós pedimos que a lei fosse cumprida, que a Constituição Federal fosse obedecida. E o que o governo respondeu? Qual foi a resposta? A polícia diz que cumpriria a lei. Obviamente que na hora que há uma invasão, se o proprietário não estiver lá e fizer a sua defesa naquele momento, inclusive usando os mesmos métodos de quem está invadindo, aí depois teria que entrar com a reintegração de posse. Nesse sentido, a federação tem um grupo de corpo jurídico já de plantão. Se ocorrer alguma coisa nesse sentido, alguma invasão, nós vamos dar todo apoio aos produtores rurais do Rio Grande do Norte. Mas volto a falar, eu não vejo, o governo do estado está com tanto problema para resolver. Eu não acredito que o governo vai querer ter mais esse problema que ele pode contornar, né? Que já que são eleitores do próprio governo, são pessoas ligadas ao governo, causar um mal-estar, um desassossego e a falta de paz aqui para o setor agropecuário no estado. Zé Vieira, a sua entidade ela tem conexão com o restante do Brasil como um todo, obviamente. E qual é a leitura que vocês fazem do limite ou do calendário de ações e de atitudes do MST? Isso vai até quando? Isso vai durar até que? Quais são os gatilhos percebidos por vocês enquanto movimento nacional como um todo? Bom, logo que o líder do MST anunciou as invasões, o Abril Vermelho, a Confederação Nacional da Agricultura entrou no Supremo Tribunal um pedido de liminar para que seja garantido aos produtores que não fosse ter invasões em suas propriedades. Então, e ao mesmo tempo exigindo que a inteligência da polícia em todos os estados monitorasse o movimento dos sem terras em cada estado. Esse pedido está concluído para despacho, está com o ministro Cássio Nunes, estamos aguardando que ele possa se pronunciar, e algumas federações têm se reunido, os produtores por conta própria têm se organizado, e inclusive na Bahia, por exemplo, tem invasões que ocorrem dentro menos de 24 horas, os invasores já saem da propriedade sem sequer acionar a própria justiça. Os próprios produtores pressionando lá nas propriedades, esses invasores têm saído lá dessas invasões das propriedades. Então, a nossa orientação da Confederação Nacional da Agricultura é ser vigilante, é tomar conta do patrimônio. E cerca foi feita para ser respeitada. Isso que nós não podemos abrir mão. Mas, Zé Vieira, eu queria entender o seguinte: vocês trabalham com a possibilidade dessas invasões arrefecerem ou elas deverão se manter nesse patamar? Esse risco, esse estado nervoso, vamos assim dizer, ele perdurará ou vocês acreditam que isso tem uma duração para que possa ser amenizado? Eu acho que tudo isso só faz desgastar o governo federal. Não, isso aí não contribui. Isso aí, sem dúvida, né? Mas... Então eu não acredito que... acredito sim que à medida que os pleitos do movimento forem atendidos pelo governo federal, eu não acredito que isso vá ter proliferação pelo resto do país. Até mesmo porque a sociedade já não aceita e não admite mais e não convive mais com esse tipo de isso gera um descontentamento como da percepção do movimento em si perante a sociedade, muito embora a essência da causa seja nobre, a maneira de agir anula por completo qualquer percepção positiva que a sociedade possa ter. Que o desrespeito à propriedade, a violentação ou degradação do patrimônio de quem quer que seja, isso ferir os pilares da lei e isso aí não pode ser tolerado e admitido de forma alguma. Zé Vieira, eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira é com relação aqui às propriedades do Rio Grande do Norte. Você percebe que há áreas mais vulneráveis a possíveis ações do MST? Ou áreas de maior interesse, né? Ou áreas de maior interesse, né? Dentro desse trabalho de monitoramento, tem alguma área que você acha que realmente os produtores devem ficar mais cabreiros, digamos assim? Tem. Áreas próximas à área urbana. As propriedades próximas à área urbana, porque são mais valorizadas. Sim.
né? É quando a expressão, a cidade está chegando nela, né? Que aí eles vão muito mais se preocupar com a questão imobiliária do que se preocupar com a questão de produção de alimentos. A região do Mato Grande é uma região bem mais vulnerável. Eu não acredito que eles vão invadir uma propriedade em Campo Grande, Janduís. Até eu gostaria de ver uma invasão dessa naquela região, mas infelizmente isso não ocorre por lá. Mas essa região nossa do litoral, região litorânea e do Mato Grande, são regiões mais vulneráveis. E com relação ao próprio combate a essas ações do MST, que são ilegais, essas de ocupar propriedades produtivas, por exemplo, né, sem autorização da justiça. Há alguns legisladores no Congresso, né, estudando o reforço de legislação para combater esse tipo de prática. Fala-se em criminalizar, né, essa conduta, equiparar o terrorismo. O que o senhor defende, né? Qual o modelo no olhar da modelo no seu olhar em relação à punição a esse tipo de prática realizada pelo Movimento Sem Terra? Bom, eu quero dizer que nós, produtores, nós não somos contra a reforma agrária. A reforma agrária é programa de governo. Não cabe a nós, produtores rurais, a se preocupar com isso. Se você me perguntar o que você acha do modelo de reforma agrária, para mim está completamente ultrapassado e não atende em hipótese alguma os anseios de quem de fato quer um pedaço de terra para produzir. Então eu vejo que com tudo isso as nossas propriedades precisam ser respeitadas. Volto a dizer, cercas são feitas para serem respeitadas e nós não vamos aceitar em hipótese alguma que a Constituição seja não respeitada. Mas você defende uma intensificação da legislação? Você acha que a legislação que já está aí já pode ser aplicada mesmo? Não, eu acho que sim. Não temos que aceitar mais esse tipo de coisa, não. É terrorismo, sim. Invasão de terra, depredar, destruir, tocar fogo em trator, na propriedade, na fazenda, bater no produtor, no trabalhador. Isso é terrorismo. E tem que ser, sim, ter uma lei que seja mais rigorosa e que nos garanta segurança e paz no campo. O setor nosso, Tiago, já tem muito problema. Nós temos problema de falta de segurança na área rural, problema de assistência técnica que não temos, problema de acesso a crédito, a questão ambiental, muitos problemas. E nós não pode ter mais esse tipo de coisa. Não podemos aturar, aceitar. Naturalizar, nada e relativizar, você invade, pronto, não parar com isso, não há necessidade. Quem quiser ter um pedaço de terra, que o governo compre uma fazenda, compre quantas e quantas propriedades boas, produtivas estão à venda, compra e coloque lá quem quer que seja para poder fazer a sua produção. Felinto, Zé Vieira, tem vários ouvintes aqui, Felinto, no YouTube, cobrando da gente ouvir o MST. Só para deixar vamos claro. Esclarecer, eu ia falar sobre isso aqui. Só para deixar claro que o Nós passamos o dia Terra todo hoje tentando contato. Foi convidado, inclusive agora há pouco reiterei o convite aqui, o espaço segue à disposição. O MST que não conseguiu estar a tempo aqui e não sinalizou nenhuma data para participar de uma entrevista. Eles mandaram uma nota, só por questão de justiça aqui, para a gente ler. A nota diz o seguinte, abre aspas, o MST no Rio Grande do Norte nega que planeja invadir 11 terras a partir da próxima sexta em todas as regiões do estado. Existem ocupações planejadas sim, mas não da forma que a mídia está circulando com o intuito de instaurar fake news e criminalizar a imagem do movimento. O MST esclarece que as mobilizações estão dentro da programação do Abril Vermelho, que acontece todos os anos. Estão ocorrendo ações em todo o país, com ocupações de terras que não cumprem sua função social, como também em órgãos governamentais, em reivindicação a direitos dos agricultores e agricultoras, denunciando o trabalho escravo, contra o agronegócio e em defesa da vida e do meio ambiente. Fecha aspas, foi só isso que o MST mandou pra gente. Então fica esclarecido que é padrão da 98 sempre ouvir os dois lados, é padrão da 98 trazer a informação completa e é padrão do ouvinte fazer seu discernimento e suas avaliações finais. Zé Vieira, eu queria agradecer demais sua presença aqui conosco hoje, o microfone da 98 à sua disposição, amigo, e dizer que estamos sempre aqui prontos para o bom debate, para o bom diálogo e, sobretudo, os melhores esclarecimentos para o ouvinte e o espectador do YouTube. Bom, eu quero agradecer, só para complementar, Tiago, não é nem a nota, mais informações. Pois não. No governo
que terminou, foram entregues 460 mil títulos de terra aos produtores. Ou seja, a carta de euforia àqueles produtores que estavam assentados e não tinham um título.